Bora falar sobre o tema que está todo mundo discutindo fervorosamente no LinkedIn. Afinal de contas, a IA vai substituir ou não os SDRs? Vale dizer que há um ano atrás a gente já entrou nesse assunto. Eu mobilizei bastante o meu LinkedIn, a gente fez uma live pela Hamper para milhares de pessoas, onde eu e outros especialistas de mercado trouxemos a nossa visão. Mais de um ano para cá, muita coisa mudou, muita coisa se atualizou, né? A tecnologia está cada dia mais poderosa e o mercado vem passando por transições cada vez mais rápidas e acho importante a gente trazer uma visão fresca do assunto. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO e fundador da Hamper e host aqui do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. Eu queria começar o vídeo de hoje dizendo que eu vejo, até eventualmente eu participo dessas discussões no LinkedIn, que na maioria dos casos me parece uma bola meio dividida. Eu vejo muita gente discutindo de uma forma muito descompromissada sobre o assunto, né? Algumas pessoas tratando como se fosse uma questão simples, né? De certo ou errado, né? Meio que gerando uma certa polaridade. Então vai ter gente que defende ali a causa do SDR, como se estivesse quase que discutindo ali os direitos humanos, ao mesmo tempo que existem pessoas mais apaixonadas por tecnologia, talvez alguém que recém descobriu ali o poder do chat GPT, usado com N8N, e parece muito apaixonado ali pela tecnologia, defendendo de que acredita que a inteligência artificial vai substituir completamente, né, que as empresas B2B deveriam demitir seus times de vendas e colocar 100% IA, trazendo uma visão ponderada, nem tão lá, nem tão cá. Eu acho que para a gente discutir esse assunto com a devida propriedade, a gente precisa olhar para pelo menos 3 variáveis de um negócio, e vejo pouca gente levando essas variáveis em consideração, sendo elas o canal de originação do lead, ou o canal predominante que a empresa explora, inbound ou outbound, o estágio da empresa e também a complexidade do que é vendido. Vamos começar falando sobre a primeira variável, que é o canal de originação de novos negócios que a empresa B2B explora. Vamos falar dos dois principais, né? Outbound e inbound. Começando pela prospecção outbound, eu acho que o erro que eu vi a maior parte das empresas B2B cometendo nesses últimos anos foi adotar a narrativa da tal máquina de vendas, né? Que veio pregando até aqui que para você escalar os seus processos de prospecção, você precisa segmentar o seu time. Até aí, nada de errado. O problema está na criação das microfunções dentro da área de vendas. E aí, ao invés de você ter pessoas dedicadas a prospectar, o mercado ele começou a pregar que você tinha que ter ali o LDR para construir listas. E aí você tinha que ter, depois do LDR, uma outra pessoa que vai fazer as abordagens por e-mail, por telefone. Depois você tem que ter uma outra pessoa que vai fazer a qualificação desse lead. Depois, eventualmente, você tem uma pessoa fazendo o desenvolvimento das contas estratégicas. E a gente está falando que, eventualmente, uma empresa de pequeno porte, que é o caso da maioria das empresas B2B, tem ali 5 pessoas tocando o mesmo lead antes mesmo desse lead assinar um contrato. Isso gera um overhead tremendo, né? Um problema de ineficiência e de fricção com o lead ali, que não faz sentido nenhum. Então, se a gente for trazer para o momento presente o que é possível fazer com as tecnologias existentes de automação, de Big Data, de inteligência artificial, o resumo da história é que o que antes, né, nesse exemplo que eu dei, se você precisava ter 5 pessoas para fazer isso, vamos dizer que você tinha 2 pessoas para construir listas, 2 pessoas para fazer abordagem e 1 pessoa para qualificar ali os leads gerados. Hoje, com tecnologia, talvez você consiga resumir todo esse headcount em uma única pessoa que, empoderada com as tecnologias certas, ela dá conta de fazer o trabalho inteiro, porque o trabalho dela vai ser basicamente orquestrar todo o funcionamento desse maquinário e conversar com os leads que estão preparados para estabelecer uma conversa humana, né? Então, ela vai usar soluções de Big Data de mercado, sendo Hamper uma delas, mas poderia usar Apollo ou Snowview, que são soluções de fora do Brasil, para construir essas listas. Depois ela vai usar IA generativa para apoiar ela na geração dos copys de e-mail, de mensagens de WhatsApp, e vai usar alguma solução de
automação de cadência, como o Hamper ou como tantas outras de mercado, para depois de identificados os leads qualificados que estão no momento de compra, aí de fato ter uma pessoa, um ser humano ali que estabelece diálogo com esses leads. Então, na minha opinião, essa jornada de prospecção outbound não faz sentido você tentar ir pelo caminho de colocar 100% de inteligência artificial, mas certamente IA e outras tecnologias resumem bem o tamanho de uma equipe comercial, talvez aí para um terço do tamanho, quando a gente está falando dessas atividades mais operacionais, né, mais repetitivas aí ligadas à prospecção. Agora, quando a gente olha para o use case inbound, para mim, quando eu vejo o termo SDR AI, né, que é uma coisa que vem sendo muito falado, eu penso automaticamente na inteligência artificial fazendo o trabalho de qualificação dos leads que chegam no site. E esse, para mim, realmente eu acho que tem que questionar muito se vale a pena ainda ter um ser humano fazendo esse trabalho, né? Então vamos pensar um use case tradicional de empresa que gera muitos leads via inbound, fazendo mídia paga, gerando tráfego para o site, e aí parte desse tráfego levanta a mão no site pedindo um contato de vendas, e aí você precisa garantir que você tem agilidade na conexão desse lead, né? Ou seja, você não pode levar muitas horas para fazer o primeiro contato com esse lead, porque senão ele esfria e o teu concorrente aborda primeiro e acaba levando aquela oportunidade. E mais do que isso, você precisa qualificar esses leads, porque, enfim, é assunto pacificado que grande parte dos leads que vem via inbound, que vem de mídia paga, não são necessariamente dentro do ICP, não são necessariamente qualificados, então você tem que ter ali alguém fazendo a separação do joio do trigo. Mas se a gente for pensar nessas duas atribuições, né, conectar rapidamente o lead e fazer a qualificação do lead, hoje já é praticamente viável de fazer 100% dessa jornada via automação, via inteligência artificial, porque não é de hoje, talvez já tem alguns anos que dá para você automatizar a abordagem ali do primeiro contato, ou seja, o lead converteu no teu site, 2 minutos depois já sai uma mensagem via WhatsApp de alguém do time de vendas conectando automaticamente com aquele lead, daria para automatizar eventualmente até a ligação, se vier ao caso, se fizer sentido fazer dessa forma. E as primeiras conversas ali de qualificação, onde basicamente o SDR faria o cara crachar, né? Ele vai fazer perguntas qualificatórias para entender se aquele lead está dentro do ICP ou não, e se aquele lead está no momento de compra ou não, para ver se ele avança no processo ou não. Hoje é super viável de fazer isso com inteligência artificial via WhatsApp ou até mesmo via ligação, embora eu tenha ainda algumas ressalvas sobre ligação, e eu vou falar isso mais para o final do vídeo. Mas se a gente for pensar no cenário ideal, uma conversa estabelecida via WhatsApp para entender melhor a demanda do lead, entender se ele está dentro do ICP ou não, 100% viável de ser feito via inteligência artificial. E aí falando sobre a segunda variável para definir se faz sentido ou não ter inteligência artificial ou SDR ou um complementando o outro. Se a gente pegar uma empresa que já escalou o seu processo de vendas e que já tem bastante histórico, bastante track record, ela começa a entrar no momento de tunar a máquina que ela já construiu. Então, nesse momento que ela já tem muitas evidências, muita validação, o play dessa empresa é começar a ter ganhos de eficiência, aumentar a taxa de conversão, né? Aumentar a eficiência do resultado dessa operação, mas é melhorar o custo efetivo de operação desse time de vendas. Então, aonde ela encontrar oportunidade de substituir trabalho humano, braçal e repetitivo por tecnologia, ela vai ter ganhos não só de escala, mas ela vai ter ganhos também de custo. Então, para mim faz todo sentido. Uma empresa que tem muito histórico de vendas, como é o caso da Hamper, a gente está a todo momento olhando para o nosso processo e como que a gente faz para usar mais IA e mais automação para posicionar melhor as pessoas aonde elas fazem sentido, para que na medida que o nosso resultado escale, a gente não precisa escalar também o número de pessoas. Agora, quando eu olho para uma empresa que está em estágios muito anteriores, que tem pouca validação, pouco histórico, e vejo essas empresas que malemar aprenderam a vender o próprio produto, já querendo escalar as vendas através de inteligência artificial, aí eu tenho um grande questionamento. Por quê? Nos estágios mais iniciais,
da empresa, ela tem que validar muita coisa. Ela tem que validar o produto, ela tem que validar o ICP, ela tem que validar o jeito de vender, tem que validar pricing. E por mais inteligente que a inteligência artificial seja, ela não é a inteligência mais adequada para tomar decisões estratégicas pelo negócio. Então, na minha opinião, nesses estágios mais iniciais, deveriam ser os próprios empreendedores vendendo, e mesmo quando já não são mais os empreendedores e a empresa já encontrou product market fit, já está ganhando tração, tem que ter o time de vendas ali, fazendo as vendas, gerando aprendizado, gerando as validações necessárias para a empresa buscar escala, e aí talvez no momento de escala, sim, começar a olhar para algumas substituições. É claro que eu não estou dizendo que uma empresa no estágio muito inicial deveria fazer um trabalho totalmente no turco mecânico ali, né? Ela pode se fazer valer sim da tecnologia, mas não adianta, aonde eu vejo um erro comum sendo cometido, é que todo empreendedor, principalmente empreendedores em estágios iniciais, eles sonham que eles vão vender sozinho, vão colocar seu produto, serviço disponível ali no mercado, os leads vão miraculosamente chegar ali pelo site e vão passar o cartão de crédito ali e comprar sozinhos. E a gente vê isso acontecendo nos últimos anos, vê a história do Product-Led Growth, né? E dentre tantas outras vertentes aí de go-to-market B2B, e a verdade é que até aqui pouquíssima empresa conseguiu automatizar essa jornada, colocar uma jornada self-service no B2B. Mas parece que a inteligência artificial tem trazido à tona de volta isso, né? E eventualmente empreendedores voltam a sonhar que eles vão colocar ali um agente de inteligência artificial que vão vender algo que nem eles conseguiram vender ainda. Então esse é um ponto que eu questiono muito. Beleza? Para mim, fundamental, em estágios iniciais, na busca por tração, a gente usar a tecnologia onde faz sentido, mas a gente não esperar que a gente vai conseguir delegar para um agente de IA aquilo que nem mesmo a gente foi capaz de fazer. E por fim, a terceira variável, que é a complexidade da venda, tem uma determinação direta do tamanho do alcance que é a inteligência artificial, do tamanho da penetração que a gente vai ter com tecnologia vis-a-vis esforço humano no processo. E para mim, uma coisa é uma venda simples. Vamos dizer que você é uma empresa que vende seguro para automóveis. E aí você tem uma geração de leads ali, de pessoas que chegam no teu site pedindo cotação. E aí você atende aqueles leads por WhatsApp, com automação, com chatbot, enfim. E eventualmente até mesmo no momento do fechamento da apólice ali, você precisa fazer algumas perguntas qualificatórias, né, da pessoa para entender o enquadramento daquela pessoa, qual que vai ser a apólice de seguro que melhor vai atender aquela pessoa, dada os critérios demográficos, né, daquela pessoa. E eu acho que nesse use case, a pessoa que está contratando um seguro, ela não se importa de conversar via WhatsApp, responder as perguntas que um bot está fazendo, ou até mesmo de estabelecer uma conversa de 5 minutos por telefone, que seja com um avatar de inteligência artificial ali, que estabelece uma comunicação para chegar nas definições necessárias para fechar a venda desse seguro de automóvel. Aqui eu citei, né, um exemplo de seguro, poderia olhar para várias outras jornadas de vendas mais simples, onde você não precisa envolver vários tomadores de decisão e entender N complexidades de contexto do lado do cliente para você fechar um negócio. Mas se a gente for olhar porque acontece com 90% das empresas B2B, e aqui eu estou falando de empresas de serviço de valor agregado, empresas de consultoria, empresas que vendem sistemas de gestão e por aí vai, elas podem até conseguir automatizar os estágios iniciais da venda, que eu já comentei, né? Ou a qualificação dos leads inbound, ou até mesmo estabelecer conversas iniciais via LinkedIn, via e-mail, via WhatsApp. Isso é totalmente factível de ser feito com inteligência artificial e automação. Mas se a gente for pensar no desenvolvimento de uma conta, pensar em uma venda que vai levar 3 meses, 6 meses, até mesmo um ano, que envolve vários tomadores de decisão, que precisa levar em consideração N nuances do lado de lá do cliente, eu sou bastante cético em achar que a gente vai colocar ali avatares de inteligência artificial que vão desenvolver conversas nessa profundidade e vão conseguir convencer ali tomadores de decisão
que até mesmo empreendedores e vendedores experientes têm dificuldade de convencer. E aqui, quando eu trago essa visão, volto ao ponto, não é uma visão de polaridade, de escolha, né? Se deveria escolher inteligência artificial ou deveria escolher SDRs. Eu sou um fundador de uma empresa de tecnologia, eu seria o primeiro a defender de que tudo é viável de ser feito com tecnologia, mas eu tenho sempre uma visão muito ponderada sobre as coisas, uma visão real e aterrissada do que faz sentido ou não. Afinal, eu estou há 20 anos nessa jornada, eu conheço muitas empresas B2B, eu sei da realidade. E embora eu fique tão apaixonado quanto todo mundo que tem contato pela primeira vez ali com os agentes, com o N8N, com o ChatGPT, com avatares de IA, eu também fico encantado e eu também fico surpreso com o poder da tecnologia, mas não é porque hoje a gente já consegue fazer vídeos de alta fidelidade, criar avatares, fazer ligações que emulam muito parecido com um ser humano fazendo, não é porque é tecnologicamente viável de ser feito, que estrategicamente faz sentido de aquilo ser feito. Beleza? Espero ter trazido mais lucidez aí em torno desse assunto, sempre trazendo uma visão ponderada de que não é uma questão de certo e errado, ou 100% lado da IA, ou 100% lado da SDR. Também evitando frases prontas de para-choque de caminhão, do tipo, o vendedor ele não vai perder o emprego para a IA, ele vai perder o emprego para o vendedor que sabe usar a IA, desviando um pouco dessas narrativas prontas e trazendo uma visão real e muito próximo de quem está na fronteira do dia a dia. E para continuar acompanhando conteúdos assim, que vão contribuir diretamente na estratégia do seu negócio B2B, te peço aí, em primeiro lugar, para você curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que te agregou mais conhecimento, trouxe lucidez em torno de um assunto importante que tem muita bola dividida, e peço também para você seguir o canal Ramp Up, para semanalmente você receber conteúdos como esse, que certamente vão te ajudar a destravar o crescimento do teu negócio B2B. Até a próxima.